Trump obtém vitória maiúscula. Cuidado, direitista. Larissa, você me ouviu aqui, Vólio Bene, vocês me ouviram dizer Trump vai perder ou vocês me ouviram dizer, ainda que as pesquisas digam que Câmara ganha, o meu pressentimento é o pior possível? Segunda opção. Com certeza. Segunda opção. Alguma vez eu disse aqui que o Trump iria perder? Não. Alguma vez eu escrevi que o Trump iria perder? Não. Peguem meus textos no UOL, peguem o que eu falei aqui, os vídeos, ainda bem que tem vídeo. Porque hoje, quando eu entrei no UOL, uma hora, uns bananas entraram lá, aí, chupa, Reinaldo, eu quero ver, o que quer? Tá vendo? Você falou que ia perder. Eu falei que ia perder? Não, eu falei que ia ganhar. Eu até disse, ainda que as pesquisas estejam indicando isso, o meu pressentimento é péssimo. O meu pressentimento é péssimo, péssimo pressentimento, sim, que eu queria que a Câmara ganhasse, disso não há dúvida. Que eu tenho antevisto, eu tenho responsabilidade, eu não misturo a minha opinião com a análise. Agora, quem opina sou eu sou o dono da minha opinião. Mas eu não misturo com a análise. Eu não digo assim, ó, fica tranquilo, hein? Câmara já ganhou. Eu não passo esse ridículo. Embora a Economist dissesse que sim, embora o modelo de não sei quem dissesse que sim, embora dissesse que sim, eu disse, eu acho que não. Agora, eu não ganho dinheiro tendo pressentimentos. Isso eu deixo para os outros. Isso eu deixo para coach. Eu faço a minha vida profissional fazendo análise. Sim, com aquilo que eu entendo do mundo e com aquilo que eu acho que devem ser as coisas, mas eu faço jornalismo opinativo. Eu analiso. Sabe o que quer dizer analisar, Vólio Bene? O quê? A origem da palavra analisar, sabe Não qual sei, é? não Quebrar em pedaços. É isso que é análise. Pegar cada pedaço, analisar os pedaços e depois fazer uma síntese, que é quando você reúne os pedaços que você dividiu. Quando eu digo aqui cuidado direitista, é que, atenção, quem conhece o debate econômico e não fica perdido em grupo de zap, sabe que as teses do Trump para a economia são teses que, mundo afora, parte dessas teses, é defendida pelas esquerdas, não pela direita. Quem perdeu a eleição, de verdade, foi a direita liberal. A direita liberal representada pela Câmara. A direita liberal representada pelo Biden. Os fundamentos da globalização. Esses perderam a eleição. O que o Trump quer, nós vamos ver daqui a pouco para a economia americana. O que o Trump quer para a economia americana é o que muitos esquerdistas querem para seus países. Fechar a economia, sobretaxar importações, desenvolver a indústria nacional. O Trump é aquilo que durante um tempo no Brasil se chamou nacional desenvolvimentista. Daí que a previsão unânime é que, se ele cumprir as promessas, ele vai provocar inflação nos Estados Unidos. E sim, provoca um problema na economia mundial. Exceção feita aquela pauta reacionária, aborto, não sei o quê, dos costumes e não sei o quê, da religião. Exceção feita esse troço, a proposta do Trump é a intervenção do Estado na economia. Pelo amor de Deus, faça um debate informado. O Trump já disse que ele vai querer... O Vólio Bene, ele já disse que com ele o Banco Central vai ter que ouvi-lo. Ele disse, eu tenho ideias a respeito. Não tem essa papo de autonomia. Esse papo de autonomia que uns zundas moles por aqui no Brasil, autonomia, o Trump está falando, aqui eu não quero. Eu quero conversar com o Banco Central. Porque se ele botar em prática o programa dele, nós vamos ver daqui a pouco detalhes do programa, ele vai provocar inflação nos Estados Unidos. Provocando inflação nos Estados Unidos, sabe o que o Fed vai fazer? Vai elevar a taxa de juros. E ele não vai querer.
Vai provocar elevação de preço. Vai desorganizar cadeias produtivas mundo afora. Ah, vai ser muito ruim para o governo Lula. Qualquer pessoa com o mínimo de juízo deveria estar lamentando a vitória do Trump do ponto de vista da economia. Atenção, agronegócio. Ele diz que vai sobretaxar as importações de 10% a 20% a depender do produto. Não vale só para a indústria, vale também para commodities. E se for produto da China, eles podem chegar a 60%. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão usar a questão ambiental, pela qual eles têm um enorme desprezo, para praticar protecionismo contra o agro brasileiro. Ou vocês acham que aí ele vai ser amiguinho? Ah, não, eu sou muito amiguinho da turma do Bolsonaro e tal, e como eles estão torcendo para mim, porque afinal de contas eu defendo, eu sou contra aborto, armas, ele vai ceder ao lobby, lá dos fazendeiros americanos. Ou vocês acham que não? Há um movimento muito forte nos Estados Unidos. Sabe como chama, Valio Bene? Como? Farms here, forest there. Fazendas aqui, florestas lá. Lá onde? Aqui no Brasil. A gente fica com floresta e eles ficam com fazenda. É o que está na cabeça deles. Para o agro brasileiro é péssimo. Para a indústria brasileira é péssima. Eu estou falando de teoria econômica. Eu não estou falando com o cotovelo, eu não estou falando com o fígado, eu não estou falando com o coração. Até porque, do ponto de vista da guerra da Ucrânia com a Rússia, eu acho que a posição do Trump está mais certa do que a do Biden. Eu já disse isso. A posição do Biden e dos democratas sobre a Ucrânia não tem saída. Não tem saída. É a guerra permanente, com um risco muito grave lá adiante. Nós vamos ver isso mais adiante. Nós vamos falar disso mais adiante. Então essa história, fica com esse negócio, não sei o quê, ai, Reinaldo, triste, chorando. Eu? Mas não mesmo. Primeiro que eu não dependo disso. Para nada, para mim tanto faz, pessoalmente. Acho que é ruim para o mundo, acho que é ruim para a economia mundial, acho que é ruim, ele tem ideias que são fascistas, Quem diz isso? Quem diz isso é a teoria política. Quem diz isso são analistas independentes, entendeu? Não são de resto esquerdistas. Uma delas aqui, mas não são em geral. Ainda voltarei a esse assunto também. Comemorar a vitória dele? Será que alguém do agro com juízo, que conheça a equação econômica, está comemorando? A menos que ele não cumpra a promessa. Tomara que não cumpra, mas não é o que ele disse no discurso. Foi o liberalismo que perdeu. Trump não é um liberal. Trump é um populista, não é um liberal, e pode provocar um ciclo de inflação, inclusive no mundo, não só nos Estados Unidos, se cumprir as promessas. No primeiro mandato ele não cumpriu. Depois foi atropelado pela Covid e aí... Né? Então, queridos... Estou absolutamente tranquilo quanto àquilo que analisei aqui na rádio, na televisão, nas redes sociais, para quem me acompanha e para quem acompanha de verdade o que eu falei. Disse Trump, acho que ele vai ganhar. Porque achava muito difícil, tudo muito complicado, o governo Biden com uma avaliação péssima. 63% achando que o país está no rumo errado. 57% achando que a economia não está bem. Embora os números não indiquem isso.
Desemprego de 4,1 significa pleno emprego. A inflação está em 2,1. Voltou para o seu leito. Não é? Ganho real na massa salarial americana. A Economist, uma revista conservadora, falou: os Estados Unidos vivem a melhor fase da sua economia no século. Agora sim, existem nos Estados Unidos os, digamos, deserdados da globalização, trabalhadores que no curso da globalização perderam emprego, já recuperaram, mas não recuperaram eventualmente o padrão de vida que tinham. Mas isso aconteceu mundo afora. Olha a desorganização do mundo do trabalho no Brasil. Ou não aconteceu aqui também? Ou não aconteceu em todo lugar? Menos na Europa, mas lá o desemprego é mais alto, só que tem um sistema de benefício social compensatório, mas o desemprego é muito mais alto, porque não deu para recuperar. E também na Europa você tem a ascensão dessas forças que falam: chega de globalização, chega, precisamos pensar na nossa economia. É a pregação da Marine Le Pen, de extrema direita. Você pega hoje um partido neonazista que está em ascensão na Alemanha. Alternativa para a Alemanha. Tem uma reação à globalização no mundo inteiro, mas é uma reação, como o nome diz, sem querer ficar com palavras da mesma raiz, mas de qualquer modo é importante aqui, uma reação literalmente reacionária, atrasada. Agora, como é que ele vai compensar? O que ele vai fazer? Um desemprego que está em 4,1 vai chegar onde com ele? Vai cair abaixo disso? Quanto? A hora que o desemprego cair abaixo de 4,1, o preço da mão de obra chega em tal estágio que a inflação não acerta. Então não vai. Ganho real de massa salarial. Aí ele diz: não, eu vou tirar impostos. Estima-se que se ele fizer o que diz, ao longo de 4 anos pode custar 10 trilhões a dívida, aumentar a dívida pública deles, mas eles podem, emitem dólar, né? Eles podem aumentar essa dívida pública. Será que isso compensa? Não. Não, e que a economia cresce mais, ele tirando os impostos, e aí os eventuais problemas vão... Não, isso pode até aumentar o problema. Então, queridos, é que a equação dele, o mundo inteiro acha que a equação dele é bastante difícil. Ele vai fazer tudo o que diz? Eu não sei. Se fizer, as coisas vão se complicar muito. Haverá implicações na mão de obra, inclusive se ele fizer se ele fizer as deportações em massa. Quando se fala de um Trump de extrema-direita, essa extrema-direita dos valores que está aqui, está nos Estados Unidos, está na Europa, está no mundo inteiro democrático, sim. Agora, essas forças em economia são protecionistas. Protecionismo que muitas correntes à esquerda defendem aqui. Há muitos críticos do Fernando Haddad dentro do PT que defendem teses parecidas com as do Trump para a economia. É preciso fazer um debate qualificado. Eu não vou entrar nesse negócio, vamos ter que falar, vou falar de Bolsonaro, não sei o quê, infelizmente tá aí, tem que falar. Agora eu vou ficar, Bolsonaro disse que vai, agora vai, não sei o quê, não vai, não vai. Eu quero que você entenda o que está em curso. A minha primeira vocação, eu não me considero um mau jornalista, mas a minha primeira vocação ainda é ser professor. Eu gosto de explicar. E eu acho que isso ficou bem explicado. E se alguém não entender, a gente explica de novo até entender. Não é? Por isso que eu estou falando direitista, toma cuidado. Quem perdeu com a eleição dele... o esquerdista Reinaldo Azevedo. Primeiro, não sou de esquerda, mas se quiser achar também, para mim, tanto faz. Quem sabe de mim sou eu, não estou nem aí. Aquele abraço.
Não, mas não, a esquerda perdeu. Não. O pensamento liberal perdeu. Trump não é um liberal. E nós vamos ainda continuar nisso, tem muita coisa aí a ser falada, lembrando que Kamala foi decente e fez o que Trump não fez em 2020 e já ligou parabenizando o vencedor. E não houve uma única voz no Partido Democrata contestando o resultado da eleição. Lembrando que no começo da apuração na Pensilvânia, parecia que Pensilvânia poderia dar vitória para a Câmara, ele já saiu denunciando coisas estranhas na Pensilvânia. Agora que ele vai ganhar na Pensilvânia, as coisas estranhas desapareceram. Entende? Eu não me dou bem com esse tipo de picareta. Não arrancará elogio meu, nunca. Respeite as instituições, respeite a democracia e terá meu elogio. Sempre. Falei, Beni, modéstia às favas, acho que ficou claro. Não, Larissa? Não ficou? Claríssimo. Né? Muito obrigado. Nada como elogio espontâneo. Mas é verdade. Eu tô que nem o Trump, como é que é? Eu gostava do Hitler, disse ele, porque os seus generais eram obedientes. Que coisa bonita para ser dita, né? Que coisa fofa, coisa legal.